Bem-vindos! O Off-Label é um encontro de pessoas, sobre pessoas e para pessoas. É uma viagem em que a gente tem um ponto de partida escolhido pelo nosso convidado ou pela nossa convidada, mas que não tem um trajeto e nem um destino final. A nossa convidada de hoje é a professora Carolina. Ela é natural de Barbosa Ferraz, ela é filha do Calô e da Denise e está aqui hoje conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar do seu ponto de partida. Por que você escolhe essa imagem lindíssima aí que você traz pra gente? Essa imagem é da minha terra. É uma cachoeira que chama Cachoeira do Salto, fica no bairro do São Judas, uma área bem rural mesmo. É um lugar que eu já fui 1 milhão de vezes, passei uma boa parte da minha infância nadando lá e pulando lá. É das minhas raízes, da minha formação mesmo, como ser humano. E isso de alguma forma te incentivou a vir para a medicina ou não? Essa raiz conversa com essa sua paixão, né? A gente sabe que você é ginecologista obstetra, que tem uma paixão pelo parto humanizado. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre pré-natal, de alto risco. Você acredita a sua escolha pela medicina e talvez até para a ginecologia obstetrícia baseada nessa origem? Como que é? Eu acho que a minha terra, ela tem uma influência muito importante assim sobre a minha formação, na maneira como eu me relaciono com as pessoas, porque isso de todo mundo conhece todo mundo desde pequeno, sempre, né? E também por eu ter uma família de muitas mulheres, né? Minha mãe tem só irmãs, minha mãe não tem irmãos. Então eu sempre convivi com esses assuntos de gravidez, menstruação e cólica e não sei o que. Então isso foi uma coisa que me incentivou, eu cresci nisso, né? E o meu pai é veterinário, então ele sempre levava a gente para ver o trabalho dele e sempre das coisas que eu gostava de ver, eu gostava de ver os nascimentos. Por mais que, obviamente, o parto do animal não tem nada a ver com o parto do humano, do jeito como a gente faz para o humano. Mas eu gostava de ver o nascimento e a conexão imediata assim, da mãe com a cria e como desce o leite e a amamenta, eu sempre achei muito legal. Assim. Então, foram coisas que me influenciaram nas minhas escolhas, de uma maneira em geral. E acho que é uma área da medicina que traz a vida, né? Como é que é isso? Porque dentro da medicina a gente sempre tem essa questão da cura, né? A questão de alguém que está em sofrimento. Como é que é trabalhar com a criação de uma nova pessoa, né? O desenvolvimento de uma nova pessoa, uma nova alma que uma família recebe, enfim, a constituição de uma família, como que é isso? Eu sempre costumo falar que a gestação ela é um evento social. Então, a partir do momento que as mulheres elas começaram a ter menos filhos, cada filho que elas têm, ele é muito planejado e muito desejado, na maioria das vezes, e toda uma família que por trás, e toda uma sociedade que espera que aquela criança venha e que venha com saúde, e aquela mãe, ela vai se transformando, na verdade, né? Então tem toda uma transformação psicossocial da mãe dentro desse contexto, dessa microsociedade que vai receber aquela nova vida. Né? Tanto que tem gente que às vezes você nem é seu amigo, é uma pessoa que trabalha com você ali, mas soube que você está grávida, vai lá e compra um sapatinho para o seu bebê. Que é uma coisa que faz parte, fica feliz em receber uma nova vida. E toda essa preparação, essa redução do número de filhos também, fez com que a gente convivesse menos com as gestações. Porque quando a gente vivia na sociedade rural, lá para trás, em que as mulheres ficavam só em casa e tinham um filho atrás do outro e pariam dentro da casa delas, esse evento era um evento familiar, né? Então a família participava da gestação e do parto e eu via a minha mãe parir o meu irmão mais novo e depois eu via ela amamentar, então para mim isso era uma coisa natural e espontânea, mas para essa geração atual que tem 1 ou 2 irmãos no máximo, já não é uma coisa tão natural, você já não está mais acostumado com mulheres grávidas, então gera um desconforto, uma dificuldade, uma necessidade de cuidar. Sendo que a maior parte das mulheres que estão grávidas, elas são absolutamente saudáveis, pessoas absolutamente saudáveis, vivendo um processo fisiológico. Como comer, se digerir o alimento e evacuar, é um processo fisiológico. Entendeu? E essa transição social, em que o parto deixa de ser esse evento de dentro de casa, né?
dentro de um contexto até de companheirismo ali, né, entre as próprias mulheres que faziam parte desse momento, para uma coisa mais medicalizada, mais hospitalocêntrica, assim, mais voltada para o hospital. Isso impacta de alguma forma na perda da humanização dentro deste cuidado e em que medida? Quando você tinha essa condição rural dos partos em domicílio, o parto era um evento feminino por mulheres, a parteira, né, se dava tempo, né, era a parteira que chegava e fazia o parto. É óbvio que existia uma mortalidade alta, não existia pré-natal, então não estou tirando do hospital a importância dele. Com a urbanização, a gente trouxe essas mulheres para o hospital. E no hospital elas passaram a ser atendidas por uma medicina masculina. A maior parte dos médicos eram homens, né? Homens que não pariam, então não entendiam o sentimento de estar com muita dor naquele momento, e então eles fizeram de uma determinada maneira que fosse facilitar o trabalho deles e não o trabalho de parto. Então você vai ficar na posição que é conveniente para mim, eu vou te fazer procedimentos para acelerar o seu parto porque é conveniente para mim, e você vai me obedecer porque aqui dentro quem manda sou eu. Então você se submete àquela presença, né? Claro que o hospital tem a sua validade, né? Então ali dentro do hospital tem uma estrutura que é necessária e que pode salvar vidas quando é necessário. Não estou defendendo o parto rural, eu estou contando como as coisas aconteceram. Só que a medicina evoluiu, né? A medicina evoluiu de tal maneira que a gente entendeu que alguns procedimentos não são necessários, às vezes até atrapalham o desenvolvimento do parto. Às vezes eles até pioram um parto normal. A gente sabe que quanto menos intervenção você tem no parto, maior a chance de você ter um parto sem complicações. E quanto mais a mulher entende sobre o próprio parto, quanto mais ela participa ativamente sobre o próprio parto, quanto mais é dada a ela a liberdade de fazer escolhas sobre o próprio parto, maior a chance de ela ter um parto normal. E isso vai se tornando, vai trazendo daí para aquela ambientação, que no começo lá dos anos 2000, a gente teve esse programa do Humaniza SUS, né? Talvez você lembre disso melhor do que eu. Mas você me chamou de velho agora, né? Não, mas tudo bem, tá tudo bem. Tá. No começo dos anos 2000 a gente teve esse programa do Humaniza SUS, que era para trazer mais autonomia do paciente e tratar o paciente como um ser humano mesmo, né? Igual a mim, a você que está em necessidade naquele momento. E esse programa ele ficou muito forte na obstetrícia, porque foi quando se evidenciou que aquele processo que as mulheres estavam vivendo era um processo fisiológico, e que ele poderia ser respeitado, e que a autonomia da mulher poderia ser respeitada, e que havia muito ganho em trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Então, a humanização do parto ela se baseia em 3 coisas. Na medicina baseada em evidências, na prática de medicina baseada em evidências, então a gente só vai fazer aquilo que de fato tem alguma comprovação científica de que é válido, de que é importante. Na prática em equipe, né? Então você não é mais o médico que atua sozinho, até porque o médico que atua sozinho às vezes a gente não dá conta, é muita gente para parir, é cansativo, é um trabalho fisicamente cansativo, que acontece de dia, de noite, de madrugada, né? E além de que você tem a atuação de outras profissionais como a enfermeira obstetra e as doulas que facilitam o processo do parto e acolhem a mulher, daí fazendo esse papel das parteiras antigamente de transformar o parto num ambiente mais acolhedor, né? E menos assustador. Mas principalmente na autonomia da mulher no parto. Então ela entende o que está acontecendo, ela é oferecida todas as opções de como e por que você deve ou não deve ser submetida a tal procedimento. E você decide o que você quer fazer. Você quer mudar de posição? Você gostaria de
tomar uma analgesia, você gostaria de fazer uma cesariana, é importante fazer uma cesariana por causa disso, disso, disso. Se você tiver medicina baseada em evidência, se você tiver equipe multidisciplinar, mas você não tiver autonomia da mulher no parto, você não está fazendo uma prática humanizada. E agora, mais recentemente, a gente chama isso de o parto adequado, que é aquele parto que é o melhor possível para aquela mulher naquele momento. Que não necessariamente precisa ser um parto normal, que não necessariamente precisa ser um parto natural sem intervenção, que não necessariamente tem que ser um parto domiciliar, ele pode ser um parto hospitalar, mas que é o melhor possível dentro da prática de medicina baseada em evidência com a participação da mulher nas decisões. Quando a gente fala desse parto instrumentalizado, né, um parto com intervenções, nós já tivemos ao longo da história intervenções que eram ditas benéficas para a mulher, né, e que caíram em desuso com o tempo. Você consegue elencar algumas dessas práticas que já fizeram sentido no passado e que hoje são de alguma forma foram de alguma forma proscritas ou foram de alguma forma recontextualizadas, né, tiradas daquele lugar? Poderia citar aqui a episiotomia, enfim, manobra de Christeler, essas coisas. Não sei se você consegue me ajudar nisso, para que as pessoas consigam entender um pouco mais sobre esse tópico. Eu acho que a gente começa pela posição do parto, né, que a gente não precisa respeitar necessariamente aquela posição em que a paciente tem que ficar na posição de litotomia mais. Ela pode escolher a posição que lhe é mais confortável, e a gente sabe que as posições que favorecem a verticalização da mulher favorecem a descida e a rotação do parto, isso é fisiológico, né? Pelo não uso da ocitocina de rotina, então você tem a indicação de usar ocitocina e por quê, né? Quando a gente tinha a produção em série de partos, né, você tinha que limpar aquele leito para jogar a mulher para limpar o leito para botar outra mulher no lugar, botava ocitocina em todo mundo, e isso acaba que causa mais sofrimento fetal e mais sofrimento materno e partos mais traumáticos, né, desnecessariamente. Então você pode usar ocitocina, mas não precisa para todo mundo. A manobra de Christeler, que é aquela manobra em que a pessoa empurra o fundo do útero com uma mão ou com duas mãos. E essa foi uma prática que foi proscrita, inclusive pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ela não é recomendada mais, porque ela favorece a laceração de períneo. Né? Então, quando você tira o neném de uma vez, o períneo explode, né? E daí você favorece outras coisas como incontinência urinária, fístulas retovaginais, vésico-vaginais. A episiotomia, ela ainda está nos protocolos da Febrasgo, por exemplo. Né? Então, a Febrasgo agora ela diz que você pode fazer a episiotomia desde que o bebê tenha algum sinal de sofrimento fetal ou que haja necessidade de passar FORSP. Hoje, a gente sabe, por estudos grandes já, que a episiotomia ela não reduz o período expulsivo do parto, ela não reduz a chance de uma laceração de 3º grau. A episiotomia em si é uma laceração de 2º grau já. E ela não diminui a quantidade de bebês que têm convulsão no período neonatal precoce. Então, a convulsão é um sinal de hipóxia intraútero. Então, ela não faz nenhum sentido. Então, não tem por que você fazer. Por que as pessoas ainda fazem episiotomia? Porque é hábito. Tem gente que não consegue esperar. E aí eu vou falar para você que esse foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer parto sem episiotomia. Porque lá na minha residência eu aprendi a fazer parto com episiotomia. Então me era estranho imaginar que ia passar o neném ali sem eu cortar. Mas a partir do momento que você começa a deixar acontecer e faz o parto verticalizado, você entende que acontece. O parto vem sem epísio. Lacera, mas aí você mesmo pode suturar, e a laceração nem sempre é do tamanho de uma episiotomia, às vezes ela é menor, às vezes ela nem precisa de sutura. Então são práticas que estão caindo em desuso, que vão ser abandonadas gradualmente.
A medicina vai e volta, né? Uhum. Ela sobe e desce, né? Talvez o ano que vem saia um novo estudo dizendo que você tem que colocar ocitocina em todo mundo. Uhum. Por isso que a gente tem que estar em constante atualização, tem que estar estudando sempre. É verdade. O que a gente poderia considerar uma violência obstétrica? Tudo aquilo que fere a autonomia da paciente durante o trabalho de parto, que é feito sem o consentimento, isso pode ser um toque. Uhum. Né? Se eu não consinto em você me tocar, você não deve tocar. Fora daí aquilo que é abuso emocional, abuso de autoridade, você dizer para a paciente coisas, palavras que você não precisava estar dizendo naquele momento, ameaça, palavras. Né? Então, são coisas que vêm, que às vezes você repete. Eu vou dar alguns exemplos que até me dói o coração de falar, do tipo, na hora de fazer você não gritou, na hora de fazer você não pediu analgesia. É chocante, né? Se você está assim porque você está no SUS, que se você estivesse pagando, você estaria sendo bem tratada, ou fazer essa diferenciação entre SUS e o que não é SUS, isso também é parte da violência obstétrica, né? Ou destratada, e nos casos de aborto ou perda fetal, você diminuir aquela perda, você desrespeitar o luto daquela perda naquele momento, considerado violência obstétrica. E acho que é importante, é impossível não relacionar o medo de muitas mulheres ao parto, né, ao trabalho de parto, a talvez essa história toda, né? E essa desconstrução que talvez tenha existido ao longo do tempo, né? A gente vê um movimento de muitas mulheres que não querem sequer entrar em trabalho de parto, né? E talvez o impacto que isso tenha na construção da própria maternagem depois com os bebês, né? Eu tenho uma teoria minha, a teoria de Carolina Ferrari sobre a revolta social da cesárea. Uhum. Que de um lado a gente tem pacientes num sistema privado, onde a gente tem 95% de cesarianas, e quem olha de fora imagina que essas pacientes têm 95% de cesariana porque provavelmente elas estão pagando, elas têm direito ao melhor procedimento. Uhum. E eu que estou aqui no SUS, que sou pobre, que não estou pagando pelo procedimento, está pagando, né? Eu não tenho como escolher, eu vou ser maltratada, eu vou sofrer aquilo que a minha mãe, a minha tia, a minha vizinha, a minha avó sofreu no parto, que foi esse parto intervencionista, esse parto cheio de violência. Então eu não quero isso. Eu não quero, as pacientes falam, eu não quero ficar lá 8 horas sentindo dor, mas é um parto normal, 8 horas sentindo dor, esse é o habitual. Então é isso que elas enxergam. Então elas já chegam no hospital revoltadas, porque elas não querem nem imaginar a possibilidade de sofrer aquilo que elas testemunharam, que não foram experiências boas. Mas em contrapartida, essas pacientes que estão aqui, por incrível que pareça, muitas delas estão lutando para tentar ter um parto normal. Uhum. Só que isso as outras não enxergam. E que não tem paralelo nos países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, me parece que é um pouco diferente, não é? Olha, eu tinha uma paciente portuguesa, que ela veio fazer o pré-natal aqui, porque se casou com um brasileiro, fez um pré-natal aqui. E ela disse, eu não entendo quando as pessoas me perguntam como eu quero que o meu filho nasça. Para mim é tão natural que nasça de parto normal, é assim, né? Uhum. Na Europa eles lançam muito mão das midwives, que são as enfermeiras parteiras. Em alguns países você tem a opção de, pelo sistema público de saúde mesmo, a enfermeira parteira te acompanhar no parto domiciliar ou hospitalar, se você quiser que seja hospitalar. Uhum. Aí, claro que tem uma classificação de risco, né? Esses pacientes que têm alto risco, todas vão ganhar bebê no hospital. O médico tem uma participação bem pequena no parto, ele vai participar mais dos partos cesariana, porque as enfermeiras midwife, elas têm uma formação para fazer inclusive os partos complicados, né? Então a equipe multidisciplinar é muito ativa, assim, fora do Brasil. E aqui no Brasil a gente tem ali uma competição, né? Parece que se eu deixar a enfermeira fazer um parto, eu vou ficar pobre, eu vou ficar mais pobre. E não é assim, pelo contrário, a enfermeira me ajuda e eu ajudo ela. Uhum. Facilita muito a minha vida.
Então, e facilita a vida da paciente também. Então, só tem ganhos. Então, na Europa tem assim, essa interação e essa valorização da equipe multidisciplinar. Eu sei que você trabalha muito com pré-natal de alto risco também, né? Esse momento, esse segmento do pré-natal, qual é o impacto dele dentro dessa construção de um desfecho, né, desse processo gestacional de uma forma mais fisiológica, digamos assim, e como trabalhar isso com pacientes que estão dentro de um pré-natal de alto risco, né, que a gente sabe que às vezes a gente não vai conseguir esse desfecho tão bom, né? Como é que você maneja todos esses elementos? A maior parte do que se diz sobre o pré-natal de alto risco é um mito, né? Então, se você deixar, a paciente entende que, meu Deus, eu não posso ter parto normal porque meu pré-natal é de alto risco. E você vai olhar a razão do risco dela, vou dar um exemplo aqui, é sífilis. Que não impede nada a paciente de ter um parto normal, por exemplo, né? Ontem eu fiz um parto de uma diabética, com uso de medicação. Então, o bom segmento do pré-natal, e isso é uma prática recomendada pela OMS, dentro dos protocolos corretos, das classificações de risco, o bom segmento do pré-natal impacta na mortalidade materna e na mortalidade infantil até 1 ano de idade. Se você sabe fazer o tratamento, identificar precocemente as condições que podem vir a desenvolver risco durante a gestação, risco materno, risco fetal, você sabe classificar dentro da rede e encaminhar adequadamente dentro da rede essa paciente, você diminui a morte materna e a morte infantil até 1 ano de idade. Essa paciente que tem um bom pré-natal, ela entende mais sobre a doença dela, se ela tem uma doença, ela entende mais sobre o processo fisiológico de gravidez e parto, ela entende mais sobre o parto, ela amamenta melhor. E ela entra na rede de tal forma, porque daí ela já está na rede pelo pré-natal, que ela já entra na rede, o filho dela já entra na rede com as vacinas em dia e tudo. É por isso que morre menos criança até 1 ano de idade. Porque eles mamam e são vacinados. E parece uma coisa tão simples. É sensacional. Sem contar a segurança psíquica que isso gera, né? Dessa construção da família, do cuidado, né? Não sei quanto a vocês, mas eu fiquei louco para fazer ginecologia obstetrícia já. Pode fazer, vamos trabalhar. Não, já estou velho para começar de novo. Eu estou velho, mas assim, me convenceu, viu? Vocês querem fazer alguma pergunta? Doutora Carolina, eu gostaria primeiro de agradecer, né, e dizer o quão motivador é ouvir você falando assim, e queria ouvir que conselho você daria para nós que somos estudantes e que sentimos assim um chamado, a vontade para ir para a área da ginecologia obstetrícia. A primeira coisa que eu vou falar para você, é uma coisa que eu falo muito no internato, é que mesmo que você não queira ser ginecologista obstetra, estude obstetrícia, porque você vai atender gestante em algum momento da sua vida. E você vai atender mulheres ao longo da sua vida. 50% da população é mulher. E tem coisas que você precisa entender dessa particularidade de ser mulher dentro da sua especialidade. Se você é um cirurgião vascular, você não pode prescrever anticoncepcional se a paciente teve um tromboembolismo venoso. Uma coisa bem simples e bem óbvia, mas que você precisa ter estudado ginecologia para saber o que você vai fazer com essa mulher, porque ela também não deve engravidar, que ela vai ter uma gestação de alto risco. Dentro da ginecologia obstetrícia, se você tem vontade, né, de você conhecer os protocolos, o Ministério da Saúde é bem protocolado, todos os protocolos de pré-natal, de classificação de risco e de assistência ao parto, que eu acho que é bem interessante, porque conhecendo os protocolos você vai saber assim, exatamente o que fazer em cada momento, e isso vale para todas as especialidades também. E outra coisa que eu digo você está lá no 2º ano, você está lá no 1º ano, na sua tutoria que envolve fisiologia, que envolve imunologia, você quer fazer ginecologia obstetrícia, você precisa lembrar dessa tutoria quando você for fazer a fisiologia da gestação lá no 6º ano, no 5º ano, no 6º ano, no estágio.
Porque você entendendo a fisiopatologia das condições da gestação e do parto, do puerpério, você vai entender melhor as indicações de exame e as indicações de tratamento. Nosso encontro aqui, eles chamam off-label, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que é off-label para você? Eu sei que para quem está nos assistindo, às vezes não conhece muito esse termo, né? Mas você pode até me ajudar a definir, né? Alguma coisa que esteja fora do script ou fora do bulário mais tradicional, mas que seja aceitável, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Tá, então, assim, para mim, Carolina Ferrari, o meu off-label é a minha fé. Ah, que legal. Eu não vivo sem Deus, eu preciso dele para tudo na minha vida, em todos os momentos. Eu sempre me entrego para ele e eu saio de casa, eu entro no hospital, eu penso, seja feita a sua vontade. Essa é a minha fé, né? E sendo assim, eu me sinto menos ansiosa, eu consigo descansar, eu me sinto mais confiante de que todo aquele processo que eu estou acompanhando está nas mãos dele e eu sou apenas um objeto Legal, dele, que lindo. na Terra. E eu sou muito grata por ter escolhido, por todas as escolhas que eu tenho feito na minha vida até hoje. Eu sou muito grata por ele ter me ajudado até aqui. Que lindo, parabéns. Você quer deixar algum contato, alguma coisa para quem está nos assistindo? Se tiver interesse, eu publico bastante no meu Instagram, doutora Carolina Ferrari, @doutora Carolina Ferrari. Eu sempre gosto de estar abrindo caixinha de pergunta, sempre esclareço bastante coisas sobre parto, anticoncepção, sobre ginecologia também, né? As pessoas só lembram que eu sou obstetra, mas eu sou ginecologista também. E é isso. Legal. Carolina, muito obrigado, parabéns. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada mesmo.